Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho. Estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Vamos falar sobre as movimentações do dólar, que atingiu patamares aí altíssimos recentemente, batendo nos níveis mais altos desde 2022. E antes de já apresentar o Lucas e lançar a primeira pergunta, eu digo para você se inscrever no nosso canal Safras TV, ativar as notificações, deixar seu comentário, seu like. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio lá estão. Lucas, muito bom dia. E esse dólar, hein, foi para a estratosfera, né? Bateu aí 5,50. A coisa, o bicho está pegando no mercado cambial, Lucas. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente já iniciar falando de todas essas oscilações da moeda, Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Alessandro. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do Papo de Câmbio. E esse dólar, né, que a gente vinha conversando alguns programas na questão toda desse dólar ter uma possibilidade de fuga, subir, pegar uma subida em função de alguns fatores que a gente vinha comentando. E, de fato, eu acho que se consolidou a nossa profecia, né? O dólar subiu forte, não tanto quanto, não era tão alto assim que eu achava que ia subir nesses próximos dias, mas engatou aí uma marcha mais alta e foi, né, Alessandro? E nós tivemos um dólar, estamos tendo um dólar que nós não víamos desde o início, desde o governo Bolsonaro, desde os períodos de eleição de 2022, novembro. Tivemos, desde o início de novembro de 2022, o dólar não atingia esse patamar alto, que chegou lá uma cotação de 5, a próxima 5,53, mais ou menos naquele período, né? E, inclusive, a gente está sendo, nesse acumulado do ano, talvez a moeda que mais valoriza no mercado mundial. Eu posso com certeza te dizer, eu não tenho aqui os números, mas em relação aos últimos 12 meses, nós só perdemos para a Turquia, para a lira turca, e nós sabemos a dificuldade que a Turquia está lá, com 50% taxa de juros, né? Inflação, descontrole total da inflação da economia, e o Chile, que vem tendo grandes problemas aí econômicos, uma desvalorização abrupta. No Chile acontece uma situação clara de fuga de capital, mas nós queremos falar do Brasil. E o Brasil que tem, se pensar, uns juros altos, né, para atrair o investimento, é um pouco preocupante quando você vê Selic a 10,5% e o investidor correndo do Brasil, tá? E o que acontece nós tivemos essa semana dólar batendo forte aí os 5,53, eu acho que nesse momento, inclusive. Tá aqui no gráfico, ó, Lucas, só para ilustrar que tu falou aí de novo. Tá aqui, ó. Esse é o topo aqui de novembro de Ah, 2022 e é mais ou menos o topo que nós temos agora. é. De fato, você vê que essa subida ela é muito agressiva, né? Essa subida desses candles dos últimos dias, que começou a se configurar em maio, pode estar nos dizendo alguma coisa, né? É uma resposta do mercado, a gente tem que analisar por que isso. De fato, parece que a gente pode ter um dólar até um pouco mais salgado. É, é bom para o exportador, é bom, mas também gera custos altos para o exportador, né? Nós temos aí o mercado agrícola que importa muitos defensivos, nós estamos tendo esse problema, inclusive, com as origens, em função de sanções e guerras geopolíticas nas áreas onde realmente a gente compra bastante defensivos, mas o dólar alto também, ele causa esse problema. E causando esse problema, a gente também tem que levar em consideração que eleva o custo aqui no Brasil, eleva o preço nosso aqui no Brasil, dólar mais alto, preocupação em começar a começar a sentir um pouco nas prateleiras dos mercados esse dólar mais alto. Então, sobe combustível, o Brent, né, o barril de petróleo está um pouco mais alto também, do que estava, mas está aí US$ 85 o barril básico do Brent em Londres, mais ou menos esse patamar. Você faz
associação com dólar de 5,52, então a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. A questão toda é esse movimento, Alessandro, e num movimento, numa semana que nós temos formação de PETAX, né? Nós temos amanhã, o último dia de pregão, hoje a liquidez ela é bem alta hoje e amanhã, em relação a operadores que se desfazem das posições do contrato mais recente, agora julho, e já começam a rolar para o contrato julho. Então, nós temos 2 dias bem fortes aí no mercado. E, avaliando em relação ao ano, nós temos uma desvalorização no dólar de quase 15%. Para ser mais exato, 14,64% de desvalorização no ano, 12 meses. 3 meses, 10%. Tá? Ou seja, o pessoal que rediou lá atrás, achando que estava. Desvalorização do real, no caso, né? Claro, Ah, tá. isso, perdão. Isso é bem importante você me corrigir, porque, né, isso causa confusão. Sim, a desvalorização do real e no ranking dos últimos 12 meses, a terceira moeda que mais desvaloriza em relação ao dólar, seguido aí até pelo ien. Vou comentar um pouquinho do ien, porque o ien é o seguinte, é a questão da taxa de juros do Japão quase flat, né? Num juros altos dos Estados Unidos. Então, uma fuga de capital do Japão, pessoal tirando o recurso, né, dentro do Japão, porque você não tem rentabilidade. E onde uma moeda que deveria ser segura. Então, realmente, o pessoal não está indo para o ien. E, de fato, aquela coisa que o Warren Buffett sempre diz, né, Alessandro? Nunca, never bet against America, né? Ou seja, quando dá o problema, o pessoal fica assustado, o pessoal corre para o dólar. Ainda corre para o dólar. E, de fato, essa subida do dólar essa semana, ela não tem só a ver, nós vamos falar em seguida, com o mercado local. Ela tem relação com o mercado externo, porque as demais moedas perderam força. Nós temos uma visão de juros prolongado nos Estados Unidos, não há um indicativo real ainda de corte nos juros, né? Jerome Powell foi bastante claro ao dizer no seu último discurso, as suas últimas afirmações, de que as avaliações do Fed elas são feitas pontualmente, de tempos a tempos. Então, eles vão decidir mais próximo lá do próximo relatório se é hora de revisar para baixo ou não. Mas eu particularmente, precisa realmente a gente ter um controle maior inflacionário. Hoje nós tivemos dados dos Estados Unidos, inclusive, do produto, e tivemos os dados hoje pela manhã do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, que mostrou uma melhora em relação aos dados anteriores. Mas, de qualquer forma, o desafio sempre é conter a inflação. E isso ajuda o dólar a ganhar força sobre os demais mercados, né? O euro também perdeu força numa paridade de 0,7 do dólar. E aqui no Brasil o euro sobe, não sobe na mesma velocidade do dólar, mas sobe e já encosta mais perto dos R$ 6. O pessoal vem me perguntando muito se acha que o euro vai chegar a R$ 6. Eu acho que é bem plausível. Tá? Nós temos uma moeda desvalorizada sobre o dólar e subindo junto com o dólar. Ou seja, quando o euro ganhar mais força sobre o dólar, se o dólar não perder força, o euro vai a R$ 6 rápido. Tá? Bom, falando em Lucas, relação. Lucas, Lucas, essa é a parte mais externa, né? Sabe que mais tardar para o Federal Reserve iniciar sua trajetória de redução de juros, e parece que cada vez está protelando mais, né? Existem elementos, mas tem fatores internos aqui pressionando também, né? Eu queria que tu elencasse também um pouco, falasse um pouco disso. Bom, o que é de conhecimento, eu acho, de quase todo mundo, né, em função da quantidade de matérias que a gente tem na imprensa e indagações de pessoas que são bem especializadas no critério de assuntos econômicos, né? O Brasil vem tendo dificuldade e não apresenta nenhuma proposta clara de contenção fiscal, né, de equilíbrio fiscal. O governo Lula fez declarações, inclusive, que foram ruins para o dólar, bons para a subida do dólar, ruins para o real, quero dizer assim, que é justamente jogar ao Banco Central uma responsabilidade do que está acontecendo em relação ao país, né? Os juros altos, segundo o presidente Lula, ele inibe o crescimento do país, né? Isso já é importante lembrar que na contrapartida o que o governo pretende é sobretaxar, aumentar os impostos. E o Roberto Campos, em defesa do Banco Central, que tem sido praticamente quem tem mantido a inflação um pouco, sua política de juros
mantendo a inflação bastante até controlada no Brasil, em função de inibir até esse gasto descontrolado. Ele afirma que aumento de impostos é o que gera também inflação. Então, nessa corrida do governo de querer cortar, de querer arrecadar mais para compensar os gastos, isso também pode prejudicar ainda mais a nossa economia. Justamente é isso, Alessandro. O problema é, nós não temos um plano, nem um programa sólido ou já organizado em relação ao controle de gastos no Brasil. Isso era para ser feito até maio, nós falamos sobre isso, nós estamos no final de junho, nada. E tem gerado um certo desconforto, inclusive, entre governo e Banco Central. Lembrando que o Banco Central, o presidente do Banco Central e o seu colegiado, que não foi indicado por este governo, fica até dezembro. Tá? Mas, na última reunião do Copom, mesmo os dirigentes indicados pelo governo votaram pela manutenção. Opa, nós temos uma situação aí. Né? Essa unanimidade freou, inclusive, a alta do dólar, momentaneamente. Mas nós temos uma situação, talvez esses próprios dirigentes, diretores do BC, indicados pelo governo, também entendo que nós estamos num período bastante delicado globalmente, num período delicado das contas aqui no país. Nossas transações correntes, foi divulgado há pouco, tiveram um déficit maior do que o relatório anterior. Março veio 48, 48 bilhões de dólares de déficit nas nossas contas correntes, ou chamado transações correntes, e agora, no relatório recente, 53 bilhões de dólares. Aí você ainda faz vezes 5,52. Quanto é que dá isso aí de déficit? Né? Então, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Tá? Em relação a moedas, nós estamos num período de tensão. Não esperava subir tanto, mas eu acho que o mercado dá sinais. E quando nós temos um dólar que sobe muito, inclusive nós liderando aí uma terceira posição de moeda que mais valoriza no mundo, atrás somente da Turquia, que é um caos econômico, e do Chile, que vem enfrentando problemas sérios já nos últimos anos, a gente tem que ficar atento. O mercado pode estar dando algum sinal. Tá? E, além disso, Alessandro, a gente teve a pesquisa Focus essa semana, que eu ainda acho que está um pouco ao disparate entre o que eles publicaram e o que é a realidade agora. Nós estamos a dólar acima de 5,50. Focus veio a 5,15. É bem provável que na semana que vem haja uma revisão forte nesse número aqui, tá? Se enquadrando um pouquinho mais. Ou seja, então, dólar no máximo dos últimos 2 anos, esse é o resultado aí que nós estamos tendo no mercado, podendo ir mais. Qualquer notícia ruim pode fazer com que vá mais. Retorno, talvez ali no meio do campo, 5,300 é o que eu vejo, tá? Para o gráfico, olhando assim mais ou menos, passando uma reta um pouco mais longa aí no gráfico, a gente acha que vê isso, entendeu? Beleza, Lucas. Então, e aí o que a gente tem aí pela frente que pode, de indicadores, alguma coisa que possa mudar aí essa situação para cima ou para baixo, o que temos pela frente aí que tu enxergas? Temos amanhã indicador de inflação PCE dos Estados Unidos, que é um indicador de inflação chamado, eles chamam de deflator também, né? Pelo mês de maio, esse indicador ele compõe ele gera uma sondagem, uma expectativa sobre a decisão de taxa de juros, né, dos Estados Unidos. Então é importante a gente acompanhar isso. Ele influencia em todo o mercado. Caso venha abaixo do esperado, com certeza isso aí pode ajudar até o nosso real aqui no Brasil, tá? Tirando isso, Alessandro, nós ainda teremos nos próximos dias, concluindo amanhã, de discursos de dirigentes do Fed. E para a agenda da próxima semana, a agenda está repleta de Estados Unidos. Embora a gente tenha um feriado dia 4 de julho, Estados Unidos é a nossa principal atração aqui em indicadores. Né? Nós temos PMIs de junho dos Estados Unidos, relatório de emprego, tanto o IOLTS quanto o payroll, tá? São dois relatórios distintos de empregos, importante, mede praticamente a atividade do país, né? A atividade econômica. Temos a ata do FONC, a ata que foi divulgada aí a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos, a ata vem aí
tecer alguns comentários, algumas diretrizes sobre a conduta, né, do Fed em relação à economia dos Estados Unidos e algumas outras coisas que imperam no mercado, balance sheet, que aí faz as contas. Balance sheet do Fed é praticamente números sobre as transações correntes, né? Conta corrente dos Estados Unidos, né? E alguns dados, algum relatório sobre a política monetária do Fed. Então, isso aí também são importantes para a semana que vem, lembrando, nós temos feriado na semana que vem. No Brasil, apenas PMI de maio, semana que vem, bem fraca a agenda, mas vamos ficar atento à ala política e né, essa área aí ela é importante, porque qualquer comentário, como aconteceu na semana passada, que o Lula fez, isso desencadeou aí uma subida do dólar, né, ou alguma reunião que o Haddad teve com bancos, né, grandes bancos do país, gerou uma tensão e o real desvalorizou muito, tá? Essa agenda da semana que vem. Acho que para esta semana ficarmos atentos a Petax até amanhã, ou seja, a formação de Petax gera muita liquidez, gera muita volatilidade, e lembrando, dados de inflação, indicador de inflação dos Estados Unidos para o mês de maio. Maravilha, Lucas. Chegamos então à finaleira do nosso papo de câmbio dessa semana. Não sei se tu queria concluir mais alguma coisa. Sim, eu só queria fazer um adendo sobre a questão desse gráfico do dólar. Se a gente for avaliar, Alessandro, não está descartado um dólar puxar 5,72 mais ou menos, tá? Níveis lá de julho de 2022 mesmo, né? Desculpa, perdão, níveis de 2021, tá? Ainda, ou seja, Sim, aí pré-período de eleição, tá? seria aqui, ó. Olha aqui, isso aqui Isso, é final isso. de 21. Dezembro de 2021, para ser mais preciso. Isso. Então, isso nós estávamos em plena pandemia, aquele período. É óbvio que o dólar estava sendo bastante tensionado, o real perdendo bastante valor no mercado, né? Mundial, assim, a pouca procura. Então, isso eu queria deixar o pessoal um pouco mais atento de que nós estamos se a gente olhar o gráfico, nós estamos num ponto bastante delicado, tá? Eu acho que pode vir uma correção, mas essa correção não vai levar o dólar aos R$ 5, tá? Eu acho que a gente saiu desses patamares pensando em um dígito a menos, pensar dólar acima de 5.300 agora, pelo menos aí nos próximos meses, até porque nós não temos uma política fiscal implementada. É isso, Alessandro. Eu acho que esse seria o meu recado. E pessoal que rediou lá atrás, ou protegeu o dólar lá atrás, quando está 4,70, está dando risada agora. Pessoal que fez compra, né? Importador, acreditou que esse dólar ia subir, fez uma aposta correta. Maravilha, Lucas. O meu recado final é que na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais. Na descrição do vídeo tem o contato do Lucas, se você precisar dos serviços dele também, assim como tem também na descrição do vídeo os próximos cursos, eventos, lives de safras e mercado, com os links para você se informar. Lucas, muito obrigado pelo nosso papo de câmbio dessa semana e até a próxima, meu amigo. Um abração. Eu que te agradeço, Alessandro. Até a próxima. Um abraço.